Oi! Tudo Tudo bom, meu amor? bem? Boa noite. Com vocês? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo bem. Aqui, peraí. Baixa um pouquinho. Tá bom? Dá pra Melhorou? ver? Tá Melhorou? ótimo. Tá ótimo, tá Ótimo! ótimo. Elaine, Prazer participar mãe, dessa live. mãe pós-parto, quarentena. Me arrumei para essa live como se eu fosse para um evento. Tá linda! Tô me sentindo em um evento, assim, ó, mega especial. Que linda, Mas tá é, né, a nossa linda! live super especial aqui, doutora Elaine. Então, ó, tem um recadinho aqui, ó. Todo mundo já aperta esse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó. Já compartilha, né, Elaine, a nossa live Opa, com com todas certeza. as gestantes. Eu vou falar o porquê. Todas as gestantes, as mamães a partir dos 6 meses que estão iniciando a introdução alimentar e também com as mamães que estão com alguma dificuldade aí, com um Exato. bebezinho de 10 meses, 11 meses, né, Elaine? Sejam bem-vindas Exatamente. todos aqui. Eu falo que são minhas amigas, porque eu converso com tantas no direct, que se eu olhar aqui, eu já vou falar, amiga, Tem seja várias conhecidas e bem-vinda. tem várias pacientes aqui também. Melissa, um beijo. Adri, que eu acompanhei a gestação inteira. Para a gente é muito Que legal. gratificante, é muito gostoso, né? Porque Sim, sim. além de ser pacientes, nós ganhamos amigas também, né? Nessa Não, trajetória toda. com E eu acho que certeza. até como mamães também, eu acho que a gente consegue contar um pouco, não só da experiência profissional, mas também da experiência de mãe, porque eu acho que no final nós temos as mesmas dores, muitas vezes as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas. Então acaba ficando aí uma corrente de informação muito positiva para a gente mesmo se ajudar, se auxiliar, enfim, essa troca ela acaba sendo rica para ambos os lados. Sim, com certeza. Elaine, doutora Elaine, é o seguinte, eu abri acho que 3 caixinhas. Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada, mas bombou, congestionou aqui a caixinha Opa! de tantas perguntas, tá bom? Eu selecionei algumas perguntas aqui, imaginei uma ordem aqui na minha cabeça, vamos ver se essa ordem funciona, né? Mas, Ótimo! primeiramente, doutora Elaine, para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse. Aí Ah. depois eu vou fechar aqui um pouquinho. Ó, aqui, minha vizinha, ó. Beijo, vizinha! Beijo! Aqui é minha vizinha. Olha lá. Será que é a sua vizinha ou minha vizinha? Então vamos. Elaine, eu vou pedir para você se apresentar, tá? E aí depois eu vou tirar um pouquinho os comentários, vou seguir com as perguntas que eu tenho aqui, que eu separei, que são muitas, e dependendo a Perfeito. gente abre de novo, tá bom? Por isso que eu falei, Maravilha. coloquem as dúvidas na caixinha, tá bom? Muito Então bom. vamos lá. Bom, eu trabalho com nutrição há 15 anos, sou apaixonada pela minha profissão, tenho muito orgulho dessa profissão linda que eu escolhi. Primeiro porque é uma profissão que transforma vidas. Às vezes são pequenas mudanças, mas mudanças que vão durar por uma vida e que muitas vezes pode trazer qualidade de vida, prevenção de doenças, né? Hoje a gente está vivendo momentos aí tão delicados, enfim. Então, a gente sabe o quanto que a nutrição pode contribuir para você ter uma vida saudável, mais leve, mais feliz, mais gentil. Mas além de estudar tanto, né, a ciência da nutrição, bom, como eu disse, eu trabalho há 15 anos com nutrição, o meu foco é principalmente a saúde da mulher, né? Então eu trabalho com tentantes, gestantes e mamães pós-parto, e com introdução alimentar, com alimentação infantil. Eu tenho um livro que chama O que tem no prato do seu filho, que são com casinhos clínicos justamente para ajudar as mamães nessa fase que é tão desafiadora, né? A gente começa a introdução alimentar já com um monte de dúvidas, a gente vai falar sobre isso. E depois, ao longo, né, do crescimento dessa criança, muita coisa vai mudando também. Até chegar naquela fase de adolescência, que tudo que foi aprendido lá atrás vai ser colocado em prática na adolescência. Por isso que os hábitos, essa formação, ela é tão importante, a gente vai falar isso. E, além de trabalhar com essa parte infantil também, eu sou colunista embaixadora da revista Pais e Filhos. Atendo, faço consultório, tenho minha própria clínica aqui em São Paulo, que chama Clínica Única, então atendo os meus pacientes lá. A Aline é minha paciente linda também, esteve lá comigo semana passada.
linda, Sim, maravilhosa. E, além disso, sou palestrante, speaker de várias marcas e trabalho aí também disseminando um pouquinho dessa ciência tão linda que eu tenho tanto orgulho pelo Brasil mesmo, né? É isso. Isso é um pouquinho aí da minha carreira ao longo aí de alguns anos. Elaine, deixa eu só te fazer uma pergunta. Sua tela ficou escura ou só a minha? Não, Você tá minha me tela vendo tá bem? normal. Eu tô te vendo Tá um super pouquinho bem. a luz, mas tá Eu não ótimo. sei se a Ok, minha vamos. luz tá muito boa para vocês. Tá ruim ou tá legal? Não, tá bom. É que eu acho que ficou um pouquinho aqui, mas depois melhora. Tá Tá, carregando, tá tudo certo. ótimo. Gente, doutora Elaine, eu passei várias vezes em consulta ainda durante a gestação. Elaine, eu constantemente falo de você nas minhas redes sociais, por quê? Ó, Que lindo. gente, início da minha gestação, meu cabelo era aqui, ó. Aqui, Ai, tá? que Então, maravilhoso. fiz todo o acompanhamento nutricional com a Elaine. E olha o tamanho do cabelo, né? Cresceu bastante. Esses Até hoje eu tô cabelos, ó, tomando. só Ah lá, tá aumentam na vendo? Ó. pandemia, hein? Ô, Elaine, o que é muito importante falar é as mães perguntam, Aline, o que que você tá tomando? Eu já vou entrar aqui no tema, mas como falam muito sobre isso, Aline, o que que você Claro. tá tomando pro cabelo? Então, eu sempre falo que não tem como, é manipulado, né? Não tem como falar é isso, com isso, com isso. Porque eu colhi exames laboratoriais e você Exato. fez baseado com a necessidade do meu Já falei. organismo, certo? Perfeito, ótima explicação. Tudo na clínica é feito de forma individualizada, com todo esse cuidado. A gente sempre vai ajustar o que cada paciente precisa. Então, vai depender muito da necessidade. Geralmente, nós fazemos uma anamnese detalhada do que ela come, nós fazemos cálculos, a gente verifica a necessidade, analisamos sinais e sintomas. Então, por exemplo, está muito estressada, está tomando algum tipo de hormônio, está dormindo mal. Então, tudo isso vai ser analisado. Todos esses pilares são muito importantes. E aí, com base em análise de exames também, a gente chega na necessidade de cada paciente de forma individualizada. É claro que eu também tenho que ser realista. Muitas vezes eu, hoje, tenho utilizado a suplementação para fazer esses ajustes, até porque hoje nós temos tecnologia, nós temos produtos de altíssima qualidade. Acabou de sair um lançamento de um ativo novo no mercado nacional. Então, a gente tem associado esses ativos, algumas vitaminas e minerais que nós já usamos com dose certinha para cada paciente e ajustes na alimentação para justamente poder colher todos esses benefícios e as pacientes ficarem satisfeitas com o que ela vê. E, Aline, eu acho que você toca num ponto muito importante. Essa individualidade é necessária, porque às vezes não adianta eu ir lá comprar um produto pronto já, com uma dose muito baixa. E muitas vezes um produto que qualquer pessoa pode usar. Aquilo lá pode até dar uma ajudinha, mas muitas vezes não vai ser ele que vai melhorar, né, a causa e muitas vezes fazer com que essa paciente tenha resultados realmente consistentes, né, e duradouros. E mais importante, a gente já trabalha a prevenção. Porque todos esses nutrientes, eles são feitos, a gente precisa para prevenir. Então, para prevenir queda, geralmente a gente já vai perdendo volume com o passar do tempo, o próprio envelhecimento vai causando envelhecimento de pele, né? Justamente o cabelo ele vai ficando um pouco mais fino, mais ralo, sem volume, sem brilho. Então, tudo isso, quando a gente vai colocando nutrientes, a gente vai melhorando. É claro que nada é da noite para o dia. Então, é um tratamento que, para eu começar a ver tudo isso, eu preciso fazer de forma certinha, né? Então, bem adequadinha ali, né? Diariamente fazendo. Tem que ter frequência, né? Isso que eu quero falar. E com 60, 90 dias a gente já tem aí uma melhora muito significativa. Então, fica difícil da paciente deixar de fazer. Porque a hora que ela vê que está melhorando, olha o seu cabelo, olha o brilho, né? Cresceu muito. Olha como cresceu. Então, ela fica tão feliz com o resultado que isso faz com que eu consiga fidelizar e ela vai acabar fazendo para sempre, que é o que a gente quer. Lógico, aí a gente ajusta a fórmula, a gente vai trocando para o corpo também não se adaptar àquelas quantidades, né, dosagens e nutrientes também. Uhum. E lógico que assim, a partir do terceiro mês faz parte, né, das mulheres na fase da amamentação, tem realmente uma queda de cabelo, Normal. então aqui tem também, né?
uma queda que eu sempre mostro, mas que faz parte do puerpério também, né? Do pós-parto. Exatamente. Quer dizer, é lógico que isso vai acontecer porque faz parte de todo o processo. Geralmente, na gestação, o cabelo fica muito bonito, fica mais brilhoso, ele acaba realmente ganhando uma força, principalmente se a mãe está fazendo uma boa suplementação, está se alimentando bem, ela está passando nutrientes para o bebê, mas ela também acaba sendo impactada com essa carga de nutrientes que a gente dá. Por isso que eu falo, suplementação na gestação é fundamental, a gente não pode deixar de fazer, né? Isso é como alimentação saudável, a gente vai ter que incluir esses ativos ao longo da gestação. E depois, na amamentação, tem um erro muito grave, as mamães param de suplementar. E muitas vezes, até por falta de tempo, elas param de se alimentar também de forma equilibrada, adequada. Muitas deixam de fazer refeições principais e vão o quê? Para os lanchinhos, que são pouco nutritivos, que muitas vezes vai faltar nutrientes porque não vai conseguir atingir todos os grupos alimentares necessários para ter uma refeição equilibrada. Então, esse déficit nutricional, mais toda a carga hormonal, né, que está sendo modificada de novo. Mais uma noite que muitas vezes acaba não conseguindo ter qualidade de sono. Né? Estresse, porque às vezes você também fica insegura, não sabendo se vai dar conta, né, desse novo momento, né, desse novo integrante da família que chegou. Então, tudo isso gera todo um estresse, e aí é claro que pode impactar numa queda mais drástica. Agora, se eu estou me alimentando melhor, se eu estou dormindo com um pouco mais de qualidade, se eu estou conseguindo gerenciar o meu estresse, se eu estou suplementando, fazendo tudo que é possível nessa fase, a tendência é cair, até vai cair, mas vai cair muito pouco. E eu já vou conseguir potencializar resultado mais rápido. Então, a tendência é, no teu caso, olha aí, pode até ter um pouquinho de queda, mas é muito sutil, às vezes você até nem percebe tanto essa queda. Então ela também acaba ficando mais confortável com o que ela vai olhando no espelho, porque no final das contas, todas as mamães querem se sentir bem nessa fase. Né? Verdade. Você quer já começar, olha, o corpinho já vai voltando para o lugar, né? O útero já vai voltando, você já vai tendo um formato diferente ali, você já vai se animando com o que você vê, porque no final das contas você quer voltar a ser a mulher que você era. Claro, tudo no seu tempo, tudo de forma certinha para aquele momento, mas sem tanta cobrança também. Eu sempre gosto de falar isso de uma forma gentil com você mesma, né? Até porque agora o foco está voltado para o seu bebezinho, mas devagarzinho a gente já vai voltando para a nossa rotina, para a nossa realidade, para a gente também ficar feliz com o que a gente vê no espelho, porque afinal de contas nós também somos mulheres, né? E acabamos sendo impactadas também pela nossa imagem. Não, com certeza. Com certeza. Gente, vocês viram que cabelo já é um tema de uma live, né, Elaine? É tema de live já, cabelo no pós-parto. Então, ó, eu vou abrir aqui, ó, ativar comentários. Vou abrir os comentários aqui. Só mandem assim, ó, um coraçãozinho quem tá animado, que eu vou começar aqui, ó. Será que a sua pergunta está aqui? Hein? Será? Será? Vou dar um tempinho aqui. Mandem corações aqui nos comentários, que eu quero saber quem que tá empolgado com essa live de introdução alimentar. Deixa eu até subir aqui. Gente, vamos lá. Elaine, primeira pergunta. Preciso ter algum local específico para colocar o bebê para comer? Não, isso na verdade vai depender muito da dinâmica da casa, tá? Claro, é legal a gente ter um cantinho ali confortável para o bebê. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Será que a gente gosta de se alimentar num local movimentado, com um monte de gente passando, com barulho, um monte de coisa acontecendo, né? Porque isso pode fazer com que a criança preste mais atenção no ambiente do que no alimento que ela vai consumir ali. Porque a gente já tem que começar a ensinar a criança a ter uma rotina, a ter uma dinâmica certinha da família. Não existe certo ou errado, né, Aline? Eu acho que o que existe é o que funciona em cada casa, né, com cada família. Mas é claro, se a gente puder ter um cantinho confortável, calmo, para a criança poder se alimentar, isso é o melhor. Independe se é na cozinha, se é na sala, é onde a mãe se sentir confortável, aonde ela conseguir criar um local que seja tranquilo para o bebê. Eu acho que essa é a dica principal. Então não é um lugar que precisa de 30 mil coisas, é simples, são coisas simples que a gente precisa colocar e valorizar no dia a dia das nossas crianças. E eu quero dizer que assim, a introdução alimentar é um momento muito importante, porque isso vai permanecer para esse indivíduo, né, na vidinha desse indivíduo para sempre. Tudo que ele aprende ali vai ser levado para frente. Então, quanto mais tranquilo, quanto mais acolhedor, quanto mais segurança a gente puder passar para o nosso bebezinho, melhor.
né? É um cantinho ali especial para ele poder comer, mas esse cantinho especial nada mais é do que um local tranquilo para fazer as refeições. É isso. Vou abrir aqui de novo. Eu gosto de ver o pessoal interagindo aqui. Tem enfermeiras aqui da maternidade também que eu conheço. Olha os corações aí, Priscila. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Gente, mandem coraçõezinhos, compartilhem, porque olha, são muitas perguntas aqui. O que o bebê come primeiro? Não, volta. O bebê, Elaine, ele precisa comer primeiro ou ele come junto dos pais? Tem que ter uma preparação para isso? Não tem certo ou errado também, tá? Essa dinâmica vai depender de cada família. Então, de repente, como é um início, vamos pensar que depois da amamentação, que na verdade ainda continua, mas que a gente vai começar a introdução alimentar, o que a gente pode fazer é o seguinte: estipular que o bebê comece a comer no cantinho dele, com a mamãe ali, presente, com atenção plena em tudo que vai acontecer ali, dando a comidinha para ele, né? A gente vai começar, não sei se a gente vai falar o que a gente vai entrar primeiro, né? Se a gente entra com a papinha de fruta, com a frutinha, com a papinha salgada. Essa geralmente também. Segura que tem então também. A gente segura. Mas então, por exemplo, a gente começa, de repente, no 6º mês, com o bebê ali sozinho, a mamãe introduzindo, tudo bonitinho. E talvez no 7º mês já encaixa a cadeirinha do bebê ali para ele participar da rotina familiar. Por que eu falo isso? Porque é importante que a criança que comece esse processo, com 12 meses, com 1 aninho, ela já tem que participar da refeição da família. E quando eu falo participar da refeição da família, é compartilhar esse momento com a família, que é um dos momentos mais importantes de vínculo, de interação, de troca, de experiência. Você pode perceber que nós lembramos muito de momentos agradáveis à mesa. Quando você ia para casa da sua avó e ela fazia aquele bolo de cenoura que só ela sabia fazer, aquela macarronada de domingo, né, que a família toda se reúne para comer aquela massa e depois comer uma sobremesa gostosa. Quer dizer, a alimentação, ela está atrelada a sentimentos, a emoções, a momentos que vão perpetuar ali ao longo da sua vida. Você sempre vai se lembrar disso. Então, eu acho que a maior dica desse momento para as mamães, para as famílias em geral, né, para os papais, para as mamães que podem fazer essa introdução, porque não é só função da mãe fazer a introdução, é do pai também. É da família participar de um momento que é tão importante. Eu acho que a dica maior é isso, é a união. É a forma de como você vai fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma agradável para você e para o bebê, sem ser uma obrigação. E, ao mesmo tempo, fazer com que essa criança com 1 aninho, que ela possa participar da refeição da família de uma forma integral, comendo, inclusive, na consistência que a família já come, né? E, para isso, eu preciso preparar para a gente conseguir fazer essa transição e chegar lá com 8 meses já comendo com a família, e com 12 ela já consome tudo que a família consome também. Então, 6º mês, de repente, você começa essa introdução para não chamar tanta atenção do bebê, deixa ele ali mais com você. E aí, no 7º mês, você já coloca para fazer essa interação com a família. Mas isso é uma dinâmica que cada família vai entender como funciona na sua casa, né? Não tem certo ou errado, e você vai adaptando conforme o desenvolvimento do seu bebezinho também. Ótimo. Ótimo falar isso, porque assim, aqui nós passamos as orientações teóricas, né, tudo, mas a prática de cada família, a família que realmente vai enquadrar aí no seu dia a dia. Né? Exato. É muito diferente em cada família. E eu sempre gosto de deixar a família tomar essas decisões, porque aqui ninguém é dono da razão o tempo todo. Então, às vezes, uma coisa que funciona aqui em casa pode não funcionar em uma outra casa. E eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade, primeiro, de esperar o amadurecimento de cada criança. A gente não pode comparar as crianças. Tem crianças que muitas vezes já vai aceitar tudo e tá tudo certo. E tem crianças que vão ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu não gosto de comparar, porque cada criança tem o seu período de desenvolvimento, de crescimento, de dinâmica familiar, né? Então, cada um vai introduzir isso da forma que se sente confortável. Mas, assim, lembrando sempre que tudo é possível, que com carisma, com amor, com respeito aos nossos filhos também, porque não é porque eles estão pequenininhos que a gente vai impor do jeito que a gente quer. É respeitando esse serzinho que está chegando, que também vai aprender com a gente, né? Com paciência, a gente consegue tudo, né? E já as criancinhas estão ali super adaptadas com o que a gente vai oferecer para elas. Então, é muito importante que a gente crie, sim, uma rotina para colocar tudo isso em prática de uma forma simples, até para lá na frente ficar mais fácil de eu conseguir
colocar o que é mais certo e o que eu preciso ensinar em momentos que são cruciais para o desenvolvimento e crescimento. Perfeito. Como higienizar os alimentos para oferecer ao bebê? Alimentos, em geral, a gente vai higienizar do mesmo jeito que a gente higieniza para adulto, tá? Vamos pensar em frutas, verduras e legumes. A gente sempre vai usar o hipoclorito ou comprar aquele produto pronto já para fazer toda a higienização, né? Vou fazer imersão e depois eu devo, né? Lavar em água corrente e já deixar tudo higienizado. Muitas vezes eu gosto de enxugar as folhas, já deixar tudo pronto. Eu acho que o segredo principal é planejamento. Por quê? Porque se eu já compro tudo que eu vou usar na semana, já pico, já deixo lavado, higienizado, sequinho, a chance de eu comer melhor e a chance de eu ofertar alimentos in natura para o meu bebê vai ser muito grande, tá? E vou falar uma coisa, a gente pode ofertar tudo para os nossos bebês, não tem mais essa história, vou dar só isso, né? Claro, no começo, talvez a gente até faça um rodízio, porque se tiver qualquer processo alérgico, a gente já consegue descobrir com mais facilidade o que pode ter causado. Mas a ideia é que com 7, 8 meses a criança já esteja comendo de tudo, tá? Tudo. Então a gente entra com tudo. E higienizar é o mesmo que a gente faz na casa, né? É higienizar, é limpar bem frutas, verduras, legumes, né? Sempre com hipoclorito, o vinagre não limpa nada. Então não adianta eu fala de novo, Elaine, que muita gente coloca fé no vinagre aí para limpar. Vinagre não limpa nada, não mata nada, né? Eu gosto muito de usar aqueles produtinhos prontos, porque são gotinhas, que você não precisa colocar uma quantidade muito grande. Faço uma imersão de 20 a 30 minutos, tá? Geralmente eu já vou higienizando várias coisas ali em conjunto para não dar tanto trabalho. Depois eu escorro, lavo em água corrente, seco e muitas coisas eu já pico, já vou guardando prontinho na geladeira. Então, por exemplo, eu quero fazer um omelete com espinafre à noite. Já faço isso com espinafre, já deixo ele lavadinho. Depois eu só vou adicionar no omelete. Então, tudo isso é simples, é prático. Eu acho assim, cozinha, rotina alimentar tem que ser descomplicada. Senão, se a gente começar a criar muitos empecilhos, muitas dificuldades, a gente sempre vai comer a mesma coisa. E essa mesmice não atende à quantidade de vitaminas, minerais, fibras e nutrientes que nós precisamos e que os nossos bebês também precisam. No geral, nossas famílias precisam. E tudo isso vai estar relacionado com a formação, por exemplo, do sistema nervoso central da criança, que não é só no período de nascimento que se dá, mas é também durante toda a infância. Então, a gente precisa ofertar isso. Formação do sistema imunológico, porque nós nascemos com uma imunidade inata, mas o nosso organismo vai fazer toda a imunidade específica com tudo que a gente vai viver, né? Ao longo das experiências que a gente vai ter. Então, tudo isso é muito importante. A gente dar nutrientes para eu conseguir modular tudo isso de uma forma positiva e essa criança poder ter saúde ao longo da vida. Porque veja bem, Aline, a mamãe está formando o paladar do bebê nessa fase, né? Então esse paladar está sendo formado. Por isso que eu tenho que ofertar um repertório maravilhoso de nutrientes para o bebezinho. E além disso, além dele estar formando o paladar, ele está num processo de crescimento e desenvolvimento muito intenso, que ele também demanda receber tudo isso. Elaine, olha que interessante aqui, ó. A Mércia colocou, ó, hipoclorito pode pegar até na UBS gratuito, ó. Nossa, olha que informação importantíssima, Márcia, que você tá. A Mércia está falando. Isso. Mércia, fantástico, porque olha, eu não sabia disso. Eu também então, não sabia. Então, isso pode contribuir com as famílias, né? Para fazer um processo certinho, que é muito simples, muito prático e que faz toda a diferença, com certeza. Até porque, vamos falar bem a real, né? A gente precisa dessa praticidade. Então, e a gente precisa ofertar. Eu acho que eu preciso, antes de finalizar essa live, né? Nós temos 30 minutos ainda para falar. Mas e tem um monte de perguntas, vamos que vamos. Tem um monte de perguntas, mas eu preciso só dar esse recadinho. Se deixar, a gente vai ficar aqui 2 horas. Eu já sei. Mas não vamos, porque não vai poder. Aí você fala pouco, vem aí tudo. Porque o tempo voa aqui, quando vê, já foi. Sim, mas não sei o que acontece. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não posso deixar de falar isso. O que mais a gente precisa ofertar para os nossos filhos, o que está faltando é alimentação in natura. Frutas, verduras e legumes. Então, mamães, vamos incluir tudo isso de uma forma muito positiva na alimentação. Vamos deixar industrializado de lado. Vamos colocar o que é natural, porque isso é importantíssimo para a saúde das nossas crianças. Isso mesmo. Qual o melhor horário para oferecer as refeições? Precisa ser no mesmo dia? Ou no mesmo horário todos os dias?
Rotina é bom, né? Porque criança ama rotina. A criança se sente segura com rotina. Toda vez que a criança não tem rotina, ela se sente insegura, né? Ela fica insegura. Então, com rotina, ela se sente segura. Ela começa a regular os seus reloginhos biológicos, né? Ela sabe que aquele horário ela vai almoçar, né? Aquele horário ela vai comer lá a sua frutinha, né? Então, quando a gente começa a pensar em introdução, é muito importante a gente regular esses horários. Claro, passou 30, 40 minutos, isso não vai impactar, né, em algo que seja prejudicial para a criança. Mas é lógico que se a mãe puder manter uma rotininha, isso funciona muito bem. Até para a gente regular todo esse ciclo biológico e até dar, né, a oportunidade da criança ter fome, ter saciedade, né, poder ofertar isso de uma forma certinha. Então, por exemplo, amamentou, depois vai fazer o lanchinho da manhã, o primeiro snack. Quando eu falo snack, é a frutinha mesmo, frutinha amassada, frutinha cozida. Então, no horário certinho. Vamos introduzir o primeiro alimentinho salgado. Eu vou falar papa salgada, mas eu detesto esse nome papa, tá? Eu sou contra a papinha, para quem depois quiser aproveitar meu trabalho. Sou contra a papinha. Primeiro, eu acho não, tenho certeza, que a gente tem que trabalhar todo o processo digestivo das nossas crianças, trabalhar toda a musculatura facial. E papinha liquidificada, comida batida. Primeiro que isso não faz a criança formar paladar, porque tá tudo misturado ali, então ela nem sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. O certo é a gente dar tudo separadinho e eu gosto de consistências diferentes nesse pratinho, né? Então, assim, a criança não tem que comer papinha, ela tem que comer alimentos com consistência certinha para ela. Vamos fazer na forminha de purê, vamos amassar feijãozinho, vamos amassar o arrozinho, vamos picar a carninha, vamos desfiar o franguinho, tá tudo perfeito. Picar folhinhas bem picadinhas, mas vamos dar tudo separado para formar paladar, para estimular a musculatura facial, mastigação, para essa criança poder se desenvolver da melhor forma possível e o mais rápido possível, tá? Isso eu fiz com as minhas duas filhas. A minha menininha de 3 anos, desde o 6º mês, ela come assim tudo picadinho, já tudo separadinho, é pé finho, tá? É finho, não é papinha. Porque esse pé finho ele é importante justamente para a gente poder estimular a alimentação variada da criança, rica em todos os nutrientes que a gente quer. Senão fica aquela criança preguiçosa, porque além de te dar mais trabalho depois para fazer a introdução para valer, porque aí você vai ter que começar a trabalhar com pedaços e às vezes a criança não está acostumada com aquela textura, né? Tem preguiça de mastigar, então ela vai te dar mais trabalho. Além de te dar mais trabalho e dar trabalho para a criança, gerar um estresse familiar que a gente pode evitar, ainda mais com tudo que a gente já está passando, já está tudo tão estressante, então vamos evitar uma coisa. A gente vai perceber que o bebê não engasga e que a gente consegue devagarzinho ir trabalhando com essa consistência que me deixa segura para chegar no 8º mês, a criança praticamente já está comendo a alimentação da família. E 12 meses, tudo que a família come. Então, eu não preciso fazer 2 comidas. Eu não preciso ter a papinha do bebê, que a mãe sai desesperadamente para comprar no supermercado quando ela está num hotel. Ou então porque ela precisa já fazer papinha para congelar. Bobagem isso. Besteira não tem que congelar nada, lógico. Quer congelar o arroz, o feijãozinho? Tem essa pergunta facilitar também. o dia? Pode congelar. Por 2, 3 meses. Terão perdas nutricionais muito pequenininhas, não são tão significativas. Mas o ideal é comidinha trivial, caseira, feita na hora, né? Com diferenças. Então, se eu faço franguinho no almoço, eu vou dar carninha no jantar. No primeiro mês, a gente só introduz uma refeição. Eu vou colocar salgada aqui para as mamães entenderem, né? Um PFinho para o bebê, né? A gente entra com 2 frutinhas, 2 lanchinhos e um PFinho salgado. No 7º mês, a gente já vai introduzir as 2, almoço e jantar, né? Comidinhas muito importantes, longe do leitinho, longe da amamentação, justamente para não atrapalhar a absorção de ferro, que é muito importante nessa fase, nutrientes são essenciais para o bebê, né? E as frutinhas o mais variadas possíveis, que eu posso fazer cozida, que eu posso fazer assada, que eu posso fazer na forma de sorbet. Eu posso criar várias formas de ofertar isso para o meu bebê, né? Então, essa variedade faz com que o paladar dessa criança seja formado e que ele aceite tudo com muito mais facilidade. Entendam que é mais simples do que a gente imagina? Não é? Deixa eu ver aqui, Elaine. Por quais alimentos devo iniciar a introdução alimentar? Tem alguma restrição? Nenhuma.
Tirando frutos do mar, coisas que são mais exóticas, né? Eu sempre gosto muito de respeitar a tradição, a cultura e a religião de cada família. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu estou lá no Nordeste, a mãe tem cuscuz no café da manhã. Isso é uma tradição. Isso não está errado, isso é legal, isso é saudável. Então, eu posso introduzir cuscuz para o meu filho? Posso. Como aqui, se eu estou aqui, eu posso fazer um omelete para o meu bebê, ok? Nada está impedido nesse momento. O ovo, eu posso testar. Tem algumas crianças que vão ser alérgicas, mas a maioria não é. Então, eu vou ter que fazer testes para ver como que o meu bebê vai se adaptar a isso. Não tem nada que seja proibido. Claro, alguns alimentos a gente toma cuidado. Azeitona, salsicha, nuggets, pipoca, né? Mel no primeiro ano não é indicado. Eu não gosto muito de trabalhar com sucos na infância. Não está proibido, tá? Veja bem, não está proibido dar suco. Se a gente for dar, é 120 ml. Eu geralmente gosto de misturar uma verdura no suco para aumentar a carga de nutrientes. Mas o ideal é que a gente use uma alimentação mais natural possível. Então não tem nada proibido, não tem nada restrito, muito pelo contrário. A gente tem que parar com essa história de querer complicar a alimentação dos nossos pequenos, achando que a gente não pode dar, que a gente não pode entrar com o peixe, que a gente não pode entrar com o ovo. Aí eu vejo só um gancho. Lógico. Só um gancho, porque foi recorde essa também. Qual peixe para dar para criança? Porque você falou peixe e aqui tá só subindo peixe. Tem criança que é alérgica. Já colocou alérgico a um peixe. Agora eu não lembro se a pessoa colocou que é o salmão que é alérgico ou se é outro peixe. E aí, se é alérgico a salmão, pode comer o outro peixe. Peixe foi recorde aqui. Muita gente tem dúvida. Primeiro, porque o peixe é um nutriente essencial, ele é uma fonte de DHA. Né? O DHA ele é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, visual, cerebral, né? Para a inteligência, para o processo de aprendizagem da criança. E quando ela não come peixe, da onde ela tira esse nutriente? Ou a mãe vai estar suplementando DHA via cápsula para o bebê, ou ela vai dar na forma de peixe. Então não tem muito o que fazer. E aí eu fico muito triste, porque eu vejo as crianças só comendo frango e carninha vermelha. Né? E eu preciso de variedade, né, de outros tipos de proteína chegando. Então, assim, o peixe ele é muito bem-vindo. Que tipo de peixe? De preferência, peixes que não tenham espinha, né? Então, por exemplo, né, sempre a mãe tem esse cuidado no que ela vai escolher. Eu, em casa, eu sempre falo, vamos começar com introduções e com sabores mais levinhos, né? Mais neutros, para a criança também poder se adaptar. Então, a pescada branca, por exemplo, é uma ótima opção. Eu geralmente evito peixes muito grandes, porque geralmente eles são mais contaminados por metais pesados, mesmo como mercúrio, por exemplo. Mas comer de vez em quando não é um problema. Salmão eu acabo dando pelo teor proteico, nem tanto por ômega 3, ele até seria uma ótima fonte de ômega 3, se fosse um peixe que não fosse de cativeiro. Né? Infelizmente, o nosso salmão ele é cativeiro. Então, ele acaba não sendo uma boa fonte de ômega 3. E por incrível que pareça, a sardinha fresca é uma super opção de peixe riquíssima em DHA. E a gente não consome. Né? Cavala, arenque, né? São um dos peixes mais ricos em ômega 3. Então, cavala, né? Cavala, arenque, a brotea, que é o bacalhauzinho fresco, que também não tem espinha. A pescadinha branca, que é super bem aceita pelas crianças, né? E o salmão, eu uso mais como uma fonte mesmo de ter variedade, tá? Mas eu preciso deixar claro que ele não é uma super fonte de ômega 3 por conta de ser um peixinho de cativeiro. Mas, de vez em quando, fazer um salmãozinho assado, né? Fazer um salmãozinho na panela mesmo, com legumes, né? Fazer um macarrãozinho com peixe, tudo isso pode ser interessante. E a criança já pode comer um macarrãozinho, um cabelinho de anjo, né? Uma coisinha assim, porque é um tipo de carboidrato que já vai fazer parte da rotina dela também, já. Então a gente pode começar lá no 8º mês a colocar um tipo de carboidrato diferente, né? E aí você tem vários tipos de carboidrato também. Cação, a Amanda está perguntando, tá? Cação é um peixe que eu acabo não dando por conta da contaminação. Já dei, Samuel. Por quê? Porque tem mais contaminação por metais pesados, tá? Tilápia pode. Tilápia é muito bem-vindo. Cação eu tomo um pouquinho de cuidado. Tá. E aí, Elaine, por exemplo, eu ofereci tilápia. E o bebê teve alergia. Os outros, então, tem que cortar o peixe? Geralmente, se tiver alergia com um tipo de peixe, provavelmente terá com os outros também. Aí a mãe vai ter que ficar um pouco mais em estado de alerta. E aí, para isso, dar uma investigada melhor. E vou te falar,
A alergia pode ser em um momento e depois ela tende a sumir, desaparecer. Então, precisa ser investigada, né? Aí, qualquer tipo de peixe pode dar. Então, precisa olhar. Geralmente, a gente vai dar uma analisada, vai investigar um pouquinho mais para saber lidar para cada caso. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje o que eu mais vejo são pessoas achando que têm alergia ou intolerância a algum ingrediente e acabam ficando com uma alimentação extremamente restritiva. Às vezes fazem testes que nem tem nem é um teste fidedigno, né? Nem é um teste reconhecido e se aprende aquele tipo de informação e acha que não pode comer. Então, assim, o que eu falo para vocês? Cuidado, porque essas restrições não são nada saudáveis, né? E se por acaso tiver alguma intolerância, alguma alergia, a gente precisa pensar juntos numa substituição, né? Desses ingredientes, desses alimentos, para justamente a pessoa não entrar num processo restritivo de vitaminas, de minerais, de fibras, porque o nosso organismo ele depende disso para poder funcionar bem, né? E eu sempre falo, a gente precisa cuidar disso, porque o teu corpo ele te dá sinais de cansaço excessivo, de qualidade de sono ruim. Então, você já acorda se arrastando, você está sempre cansada. A queda do cabelo, dependendo do momento. Retenção de líquido. Tudo isso pode ser falta de nutriente. Sabe? Não é só aquela coisa, preciso perder peso, preciso, muitas vezes, melhorar essa parte. Não. Pode ser falta de nutrientes, que o seu corpo está pedindo nutrientes diferentes ali para poder funcionar melhor. Elaine, então, cuidado com restrição. Eu falei que vamos fazer uma live sobre peixes. Né? Olha, eu já vi aqui sobre vários aqui, mas eu parei aqui na Érica, que eu acho que é importante essa pergunta, ó, porque eu olhei aqui lata. Então, aqui ela perguntou, atum em lata pode? Aí tem sardinha em lata. Olha, entre não comer nada e comer enlatado, eu prefiro enlatado. Porque, por incrível que pareça, a sardinha ela é uma fonte de ômega 3, mesmo enlatada, inclusive quando ela está em óleo, né? A sardinha em óleo, ela acaba tendo aí uma fonte, né, muito grande de ômegas. Então, acaba sendo interessantíssimo a gente incluir no dia a dia, né? Claro, se ela me perguntar o que é melhor, tudo natural, tudo que eu compro fresco vai ser muito melhor, né? Mas praticidade, às vezes, é necessário também. Então, de repente, consumir um atum em lata, uma sardinha, Nossa, pode eu ser jurava interessante, sim. que a sardinha em lata não podia dar. Eu pensei que era só a sardinha. Não, aí dar para o bebê, poder dar você até pode, né? Mas dar para o bebê eu já não acho tão interessante, porque aí a gente vai ter outros componentes ali que eu não gosto, tá? Mas para a mamãe comer, por exemplo, é uma opção. Para o bebê eu não daria, eu daria só peixe fresco para o bebê. Né? A gente então, mas daí eu acho que ela perguntou para o bebê. Então, para o bebê... para o bebê não. Não, para o bebê eu não acho tão interessante cabelo enlatado, porque ele é muito pequenininho, né? Então, como a gente está começando, tudo que é mais natural para o bebê é muito bem-vindo. Não, eu uso sardinha enlatada, atum enlatado, para as minhas grávidas, para as minhas mamães que às vezes não tem tempo de comer uma proteína com qualidade, tá saindo dos embutidos, que acha que embutido é proteína, tá saindo de um peito de peru, tá saindo da salsicha, tá saindo do nuggets industrializado, e aí a gente parte para um processo de transição prático ali para ela, né? Para ela quebrar um galho. Mas para o bebezinho, enlatados, eu tomaria um pouquinho de cuidado, sim. Quanto mais natural for a alimentação do bebê, melhor. E estão perguntando se o peixe é cozido. Não, o peixe, o ideal pode ser cozido, pode ser assado, né? Pode ser grelhado, aquele falso frito. Eu posso empanar, inclusive, esse peixe. A gente pode hoje usar alguns ingredientes para fazer, né? Empanar o peixinho, deixar o peixinho mais crocantinho. Pode fazer ele só grelhadinho, bem temperadinho com ervas. O bebezinho, ele já pode consumir ervas, ele já pode ter os temperinhos que a família usa em casa, inclusive sal, tá? Tem essa pergunta aqui, quais os temperos? Tá. Ervas, salsinha, cebolinha, um pouquinho de alho. Se a família tem costume de usar cebola picadinha, pode ser uma estratégia. E o sal, muito pouquinho, moderadamente. Por quê? Porque o sal ele vai ter nutrientes importantes também, né? Para o desenvolvimento de tireoide e tudo mais. O iodo ele é muito importante. Então, às vezes, colocar um pouquinho de sal marinho, um pouquinho de sal rosa, que tem um teor maior de potássio e menos de sódio. A observação, você está falando de sal rosa. Pode ser interessante para o bebê, tá? Eu não estou falando que é para salgar a comida do bebê. Estou falando que, às vezes, colocar uma pitadinha pode ser interessante.
tá? Até na consulta com a pediatra, ela falou que evita a orientação do sal, porque a pessoa acha que o sal que ela vai colocar na comida do bebê é o sal que ela coloca na batata frita dela, sabe? Pega o sal e faz assim, ó, né? Então ela prefere dar uma... Até essa, porque ela não sabe como essa pessoa vai receber essa informação do sal. Exato. Tem gente que manda eu sal. concordo com ela, eu concordo sim com ela com isso, mas a gente também tem que orientar que o sal não é proibido. Seria errado eu falar que o sal é proibido, porque eu vou estar contra o guia alimentar infantil até 2 anos de idade. Eu vou estar contra o guia, porque esse guia alimentar para famílias de crianças menores de 2 anos, brasileiro, tá? Ele preconiza o uso de sal moderadamente. Então, eu estaria contra o meu guia nacional brasileiro. E as mamães vão lá olhar e vão falar, poxa, mas a nutricionista Aline na live falou que não poderia consumir sal. E isso, na verdade, não é verdade. Na hora que ela vai consultar o guia, ela vai ver. Açúcar está proibido até 2 anos de idade, tá? Açúcar não é recomendado para crianças até 2 anos de idade. Agora, o sal moderadamente. Estou cozinhando o peixe, tá lá o peixe. Pega o sal rosa e faço plim. É isso? Só. E faz, né? Faz com que tenha ervas aromáticas, outros temperinhos para dar sabor, porque também é legal que a criança comece já a sentir sabores diferentes, comece a entender que, por exemplo, você tem vários tipos de ervas, você tem manjericão, você tem tomilho, você tem alecrim, você tem manjerona, né? Você tem vários tipos de temperos. Moramos no Brasil, super tropical, tudo lindo, maravilhoso. Então que a gente aproveite isso também para estimular o paladar das nossas crianças. Para as crianças gostarem. Às vezes é com manjericão que eu começo a introdução dos verdes, quando se demora muito para fazer isso na infância. Quando a criança não se sente segura em comer folhas verdes escuras. Eu começo com manjericão no macarrão. Eu começo com o molhinho pesto para as crianças. Então, assim, por que a gente não faz isso já na infância? Isso é super importante, né? Eu queria mandar um beijo para a Karina Debani, que está também aqui, linda, maravilhosa, que faz mesas, e depois a gente podia marcar uma live com ela, inclusive. Ela ensina como montar mesas e como tornar esse ambiente tão gostoso, tão agradável, porque esse ato de se alimentar, o ato de você fazer uma mesa bonita para você, para sua família, não é só em momentos especiais, né? A gente precisa fazer isso até para os nossos bebês comerem melhor, nossas crianças poderem ter aquele cantinho agradável e transformar a alimentação em algo super agradável, né? Então, tudo isso é muito importante também. Ó, tô perguntando aqui, ó. Ervas que vendem a granel nas lojas de produtos naturais, pode usar? Pode usar qualquer tipo de erva. Erva, inclusive, você pode congelar. Por exemplo, salsinha, cebolinha, aqui em casa a gente congela tudo, né? Então, isso é bem bacana. A gente pode fazer, sim, com certeza. Tá. E, Elaine, você falou de folhas verdes. Foi uma dúvida também. Como oferecer a folha para o bebê? Olha, do jeito que a mãe se sentir confortável. Eu posso refogar essa folhinha, por exemplo, espinafre. Eu posso refogar, adicionar num preparo, fazer um arrozinho, por exemplo, que vai o ovo, que já vai o espinafre, né? Que já vai a cenourinha ali, já raladinha, para eu já dar aquela cozidinha, deixar aquele alimento um pouquinho mais al dente ali, para já favorecer mastigação e ofertar para o bebê ali também. Quer ver uma refeição super equilibradinha? O próprio arrozinho, né? De preferência integral, para as famílias que já consomem. Essa pergunta ali, também. Ovinho mexidinho, né? Ovinho mexidinho, espinafrezinho refogado ali, cenourinha e caldinho e o próprio grãozinho do feijãozinho amassado. Muito difícil fazer uma refeição dessa, né? Arrozinho, feijãozinho, purezinho de abóbora, por exemplo, com peixinho ali grelhadinho com as ervinhas, né? Sálvia, tomilho, enfim, você pode usar a erva que você quiser, do jeito que você quiser. E tudo isso vai fazer com que eu já estimule o paladar dessa criancinha. Então, é como a mãe se sentir confortável em ofertar, não tem nada proibido. E quando eu falo não tem nada proibido, não tem estudo científico falando, não dá tomilho, não dá isso. Não. Você vai dar o que você pode, justamente para favorecer, fazer com que essa criança tenha um repertório alimentar o mais colorido, o mais rico, o mais cheio de nutrientes possível. Essa é a nossa missão como mãe, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, né? De favorecer que a criança receba tudo, né? De simplificar a vida, tanto da mamãe, né? E da criança. Agora, um detalhe: os pais têm que começar, se não tem uma alimentação saudável, que eles comecem a pensar nessa transição também de alimentação equilibrada para a família,
porque isso vai fazer uma diferença muito grande para a rotina dessa criança ser saudável, para a criança poder seguir os passos dos papais, né? Alguém está me perguntando aqui se pode arroz integral. Super pode, pode qualquer tipo de arroz. Eu ia falar agora. O carboidrato ele é super importante, né? A criança precisa desse carboidrato para o crescimento então, também. Arroz, carne pode, de porco. Mas então, carne de porco não tem nada proibido se eu souber a procedência e se eu souber onde comprar. Mas eu esperaria um tiquinho. Aí é uma questão Elaine, tá? Eu esperaria um pouquinho, porque às vezes a gente pode ter aí um risco maior de contaminação. Então tem algumas coisas que a gente pode esperar um tiquinho mais, mas nada impede de fazer um filé suíno depois já de uma certa idade e conseguir colocar isso também na rotina, até porque a carne de porco ela é uma ótima fonte de gordura poliinsaturada. É uma gordura de boa qualidade. Ela pode até ter um pouquinho mais de gordura, mas a gordura que ela tem ali é uma gordura muito positiva e as pessoas têm muito preconceito da carne de porco. E pensando em colesterol, ela é muito similar às outras proteínas. Então ela não tem nada em excesso, né? Só que eu tenho que saber a procedência dessa carne que eu estou comprando. Tá. E igual eu falei, arroz geral, né? Porque aqui começa a subir vários tipos, igual o peixe. Começa a subir arroz, pode. E pode. Carne e ovo, desde o início, pode também. Sempre. Isso sempre. Tá, quem falar que não pode dar ovo, isso é uma mentira. Deve. Tá. Primeiro que o ovo ele é uma fonte de colina. E essa colina ela é muito importante também para a formação cerebral do bebê. Então, assim, é um momento que eu vou aproveitar essa oportunidade para fornecer nutrientes para a formação cerebral que ainda está acontecendo. Então, eu digo para você que o ovo, ele é muito bem-vindo na infância e a gente deveria estimular o consumo, tá? Arroz, claro, você puder usar o integral, o vermelho, o negro, são tipos de arroz mais saudáveis. Ah, mas aqui em casa eu não como. Às vezes eu misturo, faz um pouquinho de integral e o branco e a gente faz uma misturinha para ficar um meio ali para todo mundo, né? Mas se não gosta, não tem jeito, vai para o arrozinho branco, e aí às vezes a gente pode fazer uma farofinha nutritiva para colocar em cima, com linhaça, quinoa, aveia, né, alguns grãozinhos que a gente tritura, né, no liquidificador, coloca num potinho, e aí a gente pode adicionar essa farofinha no arrozinho branco, né? Como que eu faço essa farofinha? 30 gramas de gergelim, 30 gramas de aveia, 30 gramas de linhaça, tá? E 30 gramas de quinoa. Tritura tudo, são 4 ingredientes, só coloco 4. Tritura tudo, vai virar uma farofinha. Guardo num potinho de vidro e aí quando eu faço arrozinho branco, adiciona essa farofinha no arroz. Isso faz com que o arroz fique muito mais nutritivo. E é claro que isso vai acabar sendo bem interessante aí para quem quer ter qualidade na alimentação. Elaine do céu, são muitas perguntas. Água de coco. Água de coco. Para quem? Pode. Pro bebê. É tudo pro bebê. Tá, pode. Pode, água de coco pode, mas assim, o que a gente mais tem que estimular de verdade é o consumo de água. Não tem quantidade, é a vontade para a criança. Qual a quantidade de água? Não tem quantidade. Não tem. O ideal é que a criança tome a quantidade que ela precisa, porque uma criança pode ter mais necessidade que a outra, né? A gente até pode fazer cálculo em relação àquilo, né? Em relação ao peso da criança. Mas eu gosto de deixar as mães mais confortáveis, mais à vontade para ofertar. Geralmente, a gente oferta água, principalmente pós-refeição salgada, né? Terminou a refeição, a gente dá água. Só evita dar água em momentos que a criança vai comer, porque senão eu posso acabar com a capacidade gástrica, porque a capacidade gástrica da criança é reduzida. E se eu dou muita água, o que vai acontecer? A criança vai consumir e, na sequência, não vai se alimentar no horário que ela precisa comer. Então, a gente só toma um pouquinho de cuidado, porque isso pode atrapalhar a ingestão dos alimentos que ela precisa, tá? Outro detalhe que eu vejo as pessoas fazendo com muita frequência. Faça pratos para criança, não são pratos para adulto. Quantidade a capacidade gástrica. Tem essa pergunta, quantidade. Exato, porque a capacidade gástrica da criança é uma e do adulto é outra. Aí eu vejo aquelas pratadas e a mãe com uma expectativa que a criança vai comer aquilo e até se frustrando, porque a mãe não está conseguindo ver que o bebê consegue comer tudo aquilo. Não! É quantidades moderadas, deixa a criança comer à vontade, não vamos forçar a criança a comer. Um dia ela pode ter mais fome, no outro dia nem tanta. A gente tem que respeitar. Às vezes a gente está com fome, num dia e no outro a gente não tem. E por isso eu vou comer a mesma quantidade? Não,
lembra que o estômago é um órgão elástico. Então, se eu fico também dando e forçando quantidades, eu posso fazer com que depois essa criança não se sinta saciada em nenhum momento. Então, vamos respeitar também a saciedade dos nossos filhos, sem obrigar a comer. Para isso, faça pratos pequenos, com quantidades moderadas, né? Outro Essa detalhe quantidade, que só rapidinho, essa quantidade, eu calculo mais ou menos o tamanho do quadradinho da forma de gelo. Então, eu faço um quadradinho de forma de gelo de arroz, um quadradinho de forma de gelo de feijão, um quadradinho de forma de gelo de frango e um quadradinho de cenourinha. Essa quantidade, quadradinho de forma de gelo, assim, só para ter uma ideia, tá bom? Pode ser que ele não E aí coma. você também vai sentir como o seu bebê se comporta, se ele quer mais, se ele não quer, né? E você vai sentindo isso. Eu acho que um ótimo parâmetro para saber se a criança está comendo de forma adequada, correta, é como está o crescimento, desenvolvimento, ganho de peso. Se a criança está crescendo, está bem na curva, se ela está ganhando peso direitinho, está numa curva saudável, né, eutrófica, que a gente chama, a criança está se desenvolvendo bem, não tem por que se preocupar. Né? Semana passada você em consulta, né? Eu falei, a minha preocupação maior é até com você, né? Porque teu filhote está super saudável, está maravilhoso, está tudo lindo com ele, né? No final das contas, eu tô mais preocupada com você do que com ele, porque o desenvolvimento dele está maravilhoso. Agora, você precisa cuidar de você. Então, às vezes é isso, é a gente também inverter um pouco esse papel, porque às vezes a gente está fazendo tudo para os nossos bebês e a gente esquece que a gente também precisa desse cuidado, desse autocuidado também. Né? Então não precisa dessa neura, ai meu Deus, tem que comer tudo. Não, se aquele dia ele não quiser, ok. Outra coisa, não comeu, eu já dou o leite na sequência. Não comeu, eu vou lá fazer um macarrão instantâneo. Não comeu, eu vou lá fazer um ovinho. Não, não. É comer a comida da família, de casa. Naquele momento. Não comeu, vai comer só na próxima refeição. Eu converso isso com as minhas filhas aqui direto. Ó, tem isso hoje, o cardápio é esse. Mas eu não quero, eu não gosto, ou eu não estou com vontade de comer isso. É o que tem. Ninguém vai ficar fazendo 2 tipos de preparações para agradar. Para ninguém virar refém de filho. Isso também é importante falar. Lógico, colocar a criança na rotina da casa para ir até o supermercado. Agora não, nesse momento de pandemia, mas eu digo, incluir a criança, tornar esse momento participativo. A criança escolhe, planeja, vamos sentar hoje, vamos pegar um caderno, vamos escrever o que a gente quer fazer durante a semana? Vamos fazer uma carne louca, fazer num pão diferente? Vamos fazer um espeto de fruta, um fondue de frutas com calda, ao invés de ser chocolate. Agora até posso fazer chocolate, porque estamos na Páscoa, mas uma calda de frutas vermelhas, introduzir uma novidade. Quer dizer, participa, a criança entra nesse processo de escolha do cardápio. Isso é muito importante. Só que a gente não pode virar refém dos nossos filhos. A gente inclui de uma forma saudável, deixa a criança dar opinião, deixa a criança participar, mas não substitui refeição. Então aquela coisa, não comeu, eu vou lá fazer um pene para compensar. Não, não, nunca. Estou preocupada com aqui, ó, mas eu preciso perguntar isso. Eu nem sei se está caindo a live, eu preciso. Criança que não abre a boca para comer. Porque eu tenho essas dúvidas aqui. Aline, meu filho não abre a boca. Entendeu? Ele não abre a boca. Eu faço frango, eu faço tomate, tudo, e o menino não abre a boca para comer. Não abre a boca. Mas mama. E deve estar mamando bem, né? Eu tenho aqui os bebês que mamam e os bebês da mamadeira, né? De fórmula. Eu tenho também. Eu tenho os 2 perfis de mães aqui assistindo a live, tá? Precisa investigar mais nesse caso, ver por que está acontecendo isso, como que ela está fazendo essa introdução, né? Aí eu acho que é um processo que a gente tem que analisar o contexto todo, né? E quando a gente analisa esse contexto, fica mais fácil da gente entender e ajudar essa mãe. Então, de repente, até depois, em algum momento, se ela quiser entrar em contato com a gente, para a gente averiguar um pouquinho mais. Posso orientar isso? Principalmente as mães, que não vai dar para falar aqui. As mães que a criança não abre a boca, né? Não vai. Manda um direct no seu Instagram para conversar com você sobre isso. Com certeza. E depois, eu acho assim, essa live foi um sucesso, né? Live foi um sucesso. Eu tô aqui, ó. Eu tô feliz com tudo que eu ouvi aqui de mensagens. Pessoas que eu não vejo há tanto tempo, mandando mensagens. Eu também, doutora Luciana, doutor Felipe, vários. Gente, estou muito feliz com essa live. Eu acho que a gente vai precisar fazer outra. Não é? Né? Porque já vai cair, coisa. Né? Então a gente fala aqui da quantidade, assim, dúvidas, né? Ovo, peixe,
a água de coco, que eu recebi muitas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Exato. Provavelmente essa live vai cair já falo, já. porque são tantas. Aqui Mas a quem água já quiser, foi. ótimo. Quem quiser acompanhar meu trabalho lá, bom, lá no meu Instagram, sugerir outros temas de live para a gente fazer. E eu também queria falar para eles que já já a gente tem novidade, né? Nossa, né? Nossa. Sim, sim. Muita coisa maravilhosa para acontecer. Não, com certeza, com certeza. E, gente, a doutora Elaine, ela, quando eu falo do meu curso de capacitação em aleitamento materno, a doutora Elaine faz parte da importância, né, no momento que você realiza a consultoria de amamentação, você saber passar algumas orientações para a mãe que está ali, né, amamentando seu bebê e muitas vezes está comendo tudo errado, porque não dá tempo de preparar o alimento. Exato. Não é isso? E tudo isso é muito importante. Eu acho que são informações cruciais que eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Eu tô quase entrando no celular aqui. Nós não somos o que nós comemos, nós somos o que as nossas mães comeram na gestação. Eu vou repetir. Fala seu Instagram. Nós somos a doutora Elaine Pádua, DRA Elaine Pádua. Nós somos o que as nossas mães comeram na gestação. Existem momentos de informação que, se a gente não dá agora, a gente não consegue mais voltar lá atrás para conseguir fazer uma intervenção. Então, eu sempre falo, é fundamental que as pessoas tenham informação e o máximo de informação possível para mudar a rotina das nossas crianças, para tornar essas crianças o mais saudável possível. Eu só acredito num país que funcione de verdade quando a gente consegue garantir educação e saúde para as nossas crianças, que são as pessoas que vão fazer esse país ir para frente, melhorar. E se a gente não educar a nossa população, se a gente não fizer o nosso papel de mãe, de profissional, de amiga, de alguém que está ali para dar informação, da forma que seja, numa live, num livro, no e-book, no consultório. Nem todo mundo chega no meu consultório para passar em consulta comigo. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, eu acho que meu papel como brasileira, como uma mulher que tem orgulho da própria profissão, que tem orgulho de ter uma amiga como você, que tem o mesmo propósito que eu tenho, e a missão de mães, mas que eu não quero só saúde para os meus filhos, mas que eu quero para os filhos de todos os brasileiros, né? Que a gente possa ter orgulho do nosso país, que todas as pessoas possam ter comida na mesa. Isso até me emociona falar, porque isso é uma missão muito além de ser profissional. Isso é uma missão de ser humano, de mulher. Então, que sim, a gente possa contribuir com essa informação. Olha, eu tô arrepiada de falar isso. Não, eu tô aqui quase chorando. Se a gente conseguir fazer só um pouquinho dessa missão, se a gente conseguir ajudar... Compartilha aí com todo mundo. Né? Eu acho que a gente já vai conseguir muitas coisas e esse papel é nosso também, como brasileiras unidas, de poder fazer o melhor pelas nossas famílias, mas pelas famílias também que precisam dessa informação. Não, com certeza, com certeza. Elaine, eu posso só mais uma pergunta? Por favor. O leite materno, a questão, porque até colocaram aqui na caderneta que subiu aqui, eu não vou achar agora, na caderneta de vacinação, recomenda fruta logo depois do leite materno. Pós-almoço também. Dela não entender essa questão do leite materno. Pode comer e dar o leite na sequência ou antes? O que acontece com o leite? O ideal seria, se eu estou começando a introdução, dá a frutinha, porque esse vai ser o momento mais importante, até porque esses nutrientes eles são fundamentais para crescimento e desenvolvimento, porque o leite materno, esse vínculo é fundamental, ainda com a mãe, com o bebê, tudo isso é muito importante. Mas vamos dizer, eu não estou dizendo que ele perde função, tá? Mas é só para vocês entenderem. Mas ele sozinho já não supre mais a necessidade. Então eu preciso fazer. Então, geralmente, o que eu costumo fazer? Dar a fruta e depois dar o leite, né? Porque mas aí pode a ser na criança já sequência? alimentou. Pode, porque no caso da fruta, sim. No caso do PFinho, da comidinha salgada, eu não daria. Tá? Por quê? Porque esse leitinho pode interferir na absorção de micronutrientes de ferro, né? De nutrientes essenciais que estão presentes ali na comidinha salgada. Então, ali eu não daria. Mas ainda nos lanchinhos, até a mãe também sentir que está passando por esse processo de transição. Todo mundo ter uma aceitação, porque às vezes para a gente também, a gente precisa se adaptar, né, a esse novo momento do bebê, e para a mamãe também é um novo momento. Então, a gente precisa ir devagarzinho, tirando, não precisa tirar tudo de uma vez, né? Vai tirando gradativamente até chegar no 7º mês, e aí ele já está só com as mamadas mais certinhas e tudo bonitinho. E o açúcar só a partir de 2 anos?
Sempre. Só 2 anos e sempre com muita moderação. E se não quiser dar açúcar também, não tem necessidade. Não é um Só nutriente para quem importante. pergunta muito o açúcar só a partir de 2 anos. Doce. Eu não sou Só... restritiva. Eu não gosto de restrição, porque assim, na vida a criança vai ser feliz comendo um pedaço de bolo, um brigadeiro, numa festinha. Agora na Páscoa vai comer um pedacinho de chocolate. É óbvio, isso faz parte de uma infância saudável, feliz, gentil. A gente não pode fazer com que as nossas crianças tenham restrição e não sejam felizes com a alimentação, porque comer um pedacinho de chocolate não impacta em um mau hábito alimentar. Muito pelo contrário, se eu souber comer, também é muito saudável, ainda mais se eu souber escolher um chocolate com teor de cacau equilibrado e tudo mais. Agora, o que eu preciso é encaixar isso de uma forma certinha, saudável na rotina das nossas crianças. Não vai ficar dando chocolate todos os dias, chocolate com corante. Sabe aqueles confeitos de chocolate? Sim, Por exemplo, sim. aquilo eu sou contra. Mas eu dar um pedacinho de chocolate de qualidade para a criança depois da idade que ela merece receber e que ela pode, não tem problema nenhum. Eu só escolho um chocolate mais saudável para comer de vez em quando. Né? Então, isso é possível sim e deve ser colocado no dia a dia da criança de uma forma certinha, equilibrada, né? Não precisa ser todos os dias também, claro. Mas a gente pode combinar isso com a criança, negociar. Eu acho que isso sempre é muito importante. Né? Mas isso do chocolate, se for oferecer, só a partir de 2 anos. Ah, sim. Não, agora eu não faria essa introdução, porque é muito precoce, né? E isso pode, porque assim, a criança já tem ela já está mais inata para o sabor doce, né? Ela já nasce com essa, vamos dizer, com essa predileção pelo saborzinho doce. Então, é claro que a facilidade de você ofertar alimentos doces vai ser muito maior. Isso, às vezes, pode alterar um pouco o paladar. Então, a gente toma um pouquinho de cuidado. Açúcar é viciante, né? Açúcar realmente é um alimento complicado. Então, se a gente puder trabalhar com moderação, isso é o ideal. Né? Sempre com moderação, não existe nada que seja proibido. Eu não gosto dessa dicotomia, né? Do vilão e do mocinho, do proibido, esse pode, esse é saudável, esse não é. Não, não. Vamos esquecer de terrorismo nutricional. Mas eu acho que a gente pode introduzir de formas coerentes, de acordo com algo que seja equilibrado, e tá tudo certo, né? Mas em momentos adequados para a criança, não precocemente, como eu vejo a criança já com confeitos de chocolate, com um monte de corante, com um monte de coisa, que isso sim pode dar alergia, que isso sim pode ser muito maléfico, né? Então, também saber o que eu estou colocando na despensa da minha casa, em relação a corantes, aromatizantes, conservantes, alimentos industrializados, também é algo que a gente precisa aprender. Depois a gente pode até falar disso na nossa próxima live. Eu até queria fazer uma sugestão. Queremos que numa próxima live, porque você está falando que tá vendo tanta coisa, eu estou lendo tantas perguntas aqui, que eu tô Muita coisa para a gente falar. Gente, que legal. Convidar... Muito obrigada a participação de todos aqui na live. Muito bacana. Nossa, eu estou muito feliz com a participação de todos. Tem perguntas incríveis. Pois de repente a gente poderia convidar a Karina para falar sobre essa montagem de mesas, de como que a gente poderia, né, propor isso para as famílias, para deixar o ambiente mais atrativo. A gente podia pensar nessa live, né? E fora isso, a gente conversar sobre outras coisas também. Né? Não, sensacional. Sensacional. Muito então, feliz. Elaine, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui de participar da live. Ah, primeira live pós-parto, hein? Minha primeira live pós-parto. Gente, que lindo. Olha que maravilhoso, que presente. Obrigada a você pelo convite. Eu fico muito feliz de poder trabalhar com você, de poder somar com você, né? De ter essa parceria tão gratificante. E saiba que você, para mim, é um orgulho, não só como paciente, mas como mulher também. Obrigada de verdade pela oportunidade. Obrigada. Idem, Elaine. Sabe que a admiração é grande também, o carinho é enorme. Vamos começar a trocar aqui, gente. Com licença. A admiração é grande mesmo. Tá bom? E agora eu vou ver, menina, faz tanto tempo da live, para eu finalizar essa live aqui. Eu era acostumada, 1 hora a live cai, pelo jeito a live não cai mais, né? Ela não caiu, né? Eu acho que ela deve caiu. Olha como eu tô antiga aqui, ó. Não consigo. Faz tempo que eu não faço. Agora tem que ver. Vamos ficar aqui, né, na live até eu descobrir. Se deixar, a gente fica batendo papo até amanhã, né? Eu vou colocar o dedinho aqui na tela, ver se eu identifico aqui para finalizar a live. Se cair, Elaine, muito obrigada. E se não cair, eu vou procurar aqui para encerrar, tá bom? Obrigada por todos que participaram também. Foi muito bom. Muito obrigada. Beijo. Vou ver aqui. Tchau, tchau. Tchau.